se você já puder ir lá, que até você chegar lá, dá uma olhada. Você já está ao vivo. Você já está ao vivo. Sim. Já começou a entrar gente. Serra Negra. Deus, teu é o Rei, o poder e a glória em nossas vidas. Jesus, a ti dizemos, Ave Cristo. Os que vão viver a vida eterna te homenageiam e saúdam. Almas queridas, de mais perto, de mais longe, abracemo-nos espiritualmente e alegremo-nos por esta oportunidade. Como superar a ansiedade? Pretendo abordar este tema nesta hora e também na semana que vem, quinta-feira, às 20 horas. Como sempre, não temos pretensão alguma quanto a realizarmos uma conferência. Trata-se, em verdade, de algumas reflexões despretensiosas. Quero dizer que a ansiedade é um estado físico-psíquico, espiritual, presente em todas as vidas. Não há criatura na terra que não a conheça, que não a experimente. Mas, como veremos, existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica com contornos, pois
de uma doença. A ansiedade patológica, segundo estatísticas confiáveis, atinge de 10 a 20% da população encarnada e, com certeza, pode-se projetar este percentual para a população desencarnada. Isto significa que mais de 1 bilhão de criaturas encarnadas padecem da ansiedade crônica e os demais de uma ansiedade normal, que ora se manifesta, ora não. A ansiedade, amigos, está muito relacionada à impermanência da vida terrena. Na Terra, tudo muda. Segundo um filósofo grego da antiguidade, a única coisa que não muda no universo é a lei de mudança. Tudo o mais está em permanente processo de mudança. E a ansiedade está muito associada a estas mudanças, a estas impermanências, como veremos em instantes, quando trouxermos o conceito de ansiedade. Seja ela normal ou patológica, precisamos entender a ansiedade como um aviso, um sinal de alarme. É algo em nós dizendo-nos que precisamos tomar cuidados com aquelas áreas que estejam nos afetando de maneira particular, de maneira especial. Portanto, a ansiedade normal, longe de ser um problema, uma preocupação doentia, a ansiedade normal pode ser vista, deve ser vista como uma advertência positiva, saudável, oportuna, chamando-nos a atenção para alguns aspectos. Feitas estas observações preliminares, para quem está com caderno e caneta, pode anotar. O que é ansiedade? Ansiedade é a sensação, às vezes vaga, de que algo desagradável está para acontecer. Outra vez, é a sensação, às vezes vaga, de que algo desagradável está para acontecer.
quando eu trouxer em instantes os sinais e sintomas da ansiedade, este conceito ficará mais claro, mais compreensível. O que é ânsia? Ânsia é um estado afetivo caracterizado por um sentimento de insegurança. Pode ser ainda definida a palavra ânsia como uma perturbação de espírito causada pela incerteza ou pelo receio. Outra vez, ânsia, estado afetivo caracterizado por um sentimento de insegurança, perturbação de espírito causada pela incerteza ou pelo receio. Em uma palavra, o que é ansiedade? Incerteza, ou, no plural, incertezas. As incertezas geram insegurança e as incertezas com as inseguranças produzem ansiedade. Portanto, quando eu ou você, nós, experimentamos ansiedade, é sinal de que estamos tendo alguma insegurança em virtude de alguma incerteza. Incerteza gerando insegurança, produzindo ansiedade. De trás para frente, temos ansiedade sempre que tivermos inseguranças decorrente das nossas incertezas. Digamos, com este momento de pandemia, em razão do coronavírus, construindo a frase no singular, eu não tenho certeza absoluta ou alguma certeza de que não ficarei contaminado. Tenho dúvidas a esse respeito. A incerteza quanto a esta contaminação me torna, naquele momento, uma pessoa insegura. E vou apresentar os sinais e sintomas que mencionarei em instantes. Se eu ou você conseguirmos manter um nível razoável de certeza de que não enfrentaremos esta contaminação, não vamos experimentar insegurança, não vamos experimentar ansiedade. Vocês já entenderam, mas vou dar um outro exemplo. Alguém que ganhe um salário fixo e que consegue se organizar e somente gastar aquilo que a sua receita certa
lhe garante, não extrapolando da receita, vejamos, ele não tem incerteza financeira. Não tendo incerteza financeira, não terá insegurança financeira. Não tendo nem certeza nem insegurança, não terá ansiedade no aspecto econômico financeiro. Diante de um diagnóstico sombrio, se a pessoa tiver certeza de que vai enfrentar e vencer, seja lá qual seja a enfermidade, ela não terá incerteza, não terá insegurança, não experimentará ansiedade. A ansiedade, quase sempre, é uma reação a um perigo criado internamente. Semanas passadas, algo abordei aqui sobre o medo, trazendo uma diferença entre medo e ansiedade. O medo, quase sempre, é uma reação interna a um perigo externo. Ansiedade, quase sempre, é uma reação interna, um estado de espírito, também orgânico, que nem sempre encontrará uma justificativa fora da pessoa. Bem, vamos, nesta abordagem sucinta, objetiva, pontual, apresentar para nós alguns sinais e sintomas psíquicos da ansiedade. Em outras palavras, como saber se estamos ou não com ansiedade. E depois direi como saber se esta ansiedade é normal ou patológica. Manifestações psíquicas ou sinais e sintomas psíquicos da ansiedade. Observando aqui que sinais são as manifestações do corpo. Sintomas, aquilo que nós sentimos. Quando vamos ao médico, precisamos compartilhar com o médico sinais e sintomas. O médico nos perguntará: o que você está sentindo? O que estamos sentindo? O médico não tem, num primeiro momento, como perceber. É algo nosso. Compete-nos compartilhar com o médico o que estamos sentindo. E o médico nos examinará, nos tocará para verificar algum sinal em nós do problema que estamos levando para ele. Isto muito sucintamente. Bem, sintomas e sinais psíquicos. Apreensão ou preocupação. O ansioso é, pela própria ansiedade, um preocupado. Estou enfatizando a sílaba inicial e prestemos atenção.
sendo um pré-ocupado, é característica do ansioso viver com pensamentos antecipatórios. Fazendo aqui um estudo paralelo rápido, claro, entre depressão e ansiedade. O deprimido está neste estado em função do passado, próximo ou remoto. A ansiedade é um estado que está relacionado ao futuro. A pessoa deprime-se em razão do seu passado, dos seus arquivos, e se comporta com ansiedade, tendo em vista, claro, o seu momento presente, que ela projeta isto para o porvir. Preocupada com o dia de amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem, como será a sua aposentadoria, a sua velhice, como será diante de uma enfermidade grave, ou como será a vida do meu filho quando ele crescer, quando ele casar, quando ele for pai, for mãe. Não é isso? Então a ansiedade nos remete para esse estado de preocupação. E como a ansiedade é um estado íntimo, muitas vezes o ansioso vai se preocupar com coisas que nunca acontecerão. Portanto, uma preocupação inútil. De outras vezes, ele poderá se preocupar com coisas que não serão assim tão graves, mas ele superdimensiona. Ele dá ao acontecimento futuro e incerto uma dimensão irreal. E este problema projetado, imaginado, pode levá-lo a uma ansiedade crônica, patológica, por muito pouco ou por absolutamente nada. Ainda valendo-nos no momento atual da pandemia, muitos serão contaminados, mas ficarão assintomáticos. Não precisarão de assistência médica, de respirador, absolutamente nada. Mas na imaginação enfermiça, na sua incerteza, na sua insegurança, poderá superdimensionar. Na nossa fragilidade, digo nossa, posto que também as tenho, colocamos uma lupa sobre a aflição, sobre a dificuldade, e ela ganha uma proporção absurda, incontrolável. Mas alguém poderia me perguntar, mas eu não vou me preocupar com as questões que me dizem respeito? Não. Qualquer problema, real ou imaginário, qualquer dor, qualquer dificuldade, não nos pedem preocupação. Eles, os problemas, elas, as dificuldades, nos pedem ocupação. Nós estamos entre três alternativas.
podemos nos ocupar meditando, refletindo, ponderando, orando, estudando, nos equipando, nos preparando para o enfrentamento racional e lógico. Estarei então me ocupando. Quando algo nos inquieta, este algo nos pede ocupação. Vamos pensar no plano A, vamos pensar no plano B, no plano C, para evitarmos surpresas que podemos superar, evitar, desde que tenhamos uma atitude serena, de confiança, de racionalidade. Podemos nos pós-ocupar. Neste caso, o problema é já passado, mas a criatura, por um prazer mórbido, por uma fragilidade, por uma característica da sua psicologia, se mantém fixa a uma situação pretérita, que continua viva no seu pensamento, no seu arquivo. E atenção, amores, o passado é virtual. O passado não é real. Ele já faz parte de um tempo que não volta. Em minhas palestras, e formulo agora esta pergunta, eu apresento esta pergunta: o que você vai fazer ontem? E a resposta óbvia: nada. E eu faço outra pergunta: por que você não vai fazer nada ontem? Porque o ontem já passou. E poderíamos também formular esta pergunta: o que nós faremos amanhã? Notem que o futuro também é virtual. Por enquanto, ele está somente no meu pensamento, na minha imaginação. Em relação ao amanhã, nós temos expectativas, perspectivas, desejos, projetos, sonhos, intenções. Mas quem tem garantia de que amanhã, de fato, faremos o que estamos planejando? Basta um acontecimento importante e as nossas perspectivas, expectativas, sonhos, projetos, desejos, quereres, intenções já não mais se concretizarão. E temos a pré-ocupação. A postura mais saudável não são a pós-ocupação estéril e nem a pré-ocupação estéril. Podemos sim nos ocupar com o passado, objetivando extrair lições, objetivando extrair experiências. Podemos nos ocupar com o futuro para não sermos pegos de surpresa, mas isto é muito diferente da preocupação vazia, estressante. Eu me detive na apreensão, mas cito agora, não contei, em torno de... Mas vamos contar agora.
outras manifestações que não comentaremos pela exiguidade do tempo, porque a nossa palestra está prestes a terminar dentro de 2h30. E o tempo não dá para tanto, só para deixar você que está à distância ansioso para que eu termine, tá? Ansiedade é isso, meu Deus, mas ele vai ficar mais 2h30. Isso é ansiedade. No seu caso, inútil, porque a nossa fala termina daqui a pouco. Apreensão. Sensação desagradável de alerta, sensação desagradável de tensão, inquietude, impaciência, sensação de fadiga e desânimo, distração, dificuldade para concentrar-se, dificuldade para memorização, insônia, sentimento de desamparo, sentimento de impotência e depressão. E em algumas pessoas, desinteresse pela vida. E podemos dizer que isto tudo vai trazer um outro efeito, comprometimento da qualidade de vida. Manifestações físicas. O corpo pode desenvolver uma ansiedade, mas nosso estudo aborda, sobretudo, a ansiedade do ponto de vista da alma ou do espírito. Mas sinais e manifestações físicas que não comentaremos: agitação, tremores, sudorese, boca seca, palpitações, aperto no peito, vertigens, tonturas, náuseas, frio na boca do estômago, constipação intestinal ou diarreia, necessidade frequente de urinar, dor de cabeça, bolo na garganta, falta de apetite ou excesso de apetite, falta de ar, palidez, estresse, incluindo o excesso de apetite. Se eu não errei aqui na conta, 19 sinais e sintomas de que estamos com ansiedade. Mas, como eu disse, a ansiedade pode ser normal e patológica. As diferenças entre uma e outra está aqui em minha sinopse, nem sempre são fáceis de estabelecidas. Nem sempre se consegue facilmente distinguir uma ansiedade patológica de uma ansiedade normal. E como não se trata de uma ciência exata, matemática, talvez não consigamos com precisão estabelecer onde termina a ansiedade normal e começa a ansiedade patológica. Porque entre a ansiedade normal e a patológica pode acontecer
aquilo que os estudiosos chamam de transição contínua. Vamos pensar no alvorecer e vamos pensar no anoitecer. Quando rigorosamente, tendo em vista a claridade, quando rigorosamente termina a noite e começa o dia, há uma transição. Há um lusco-fusco que não nos dá a garantia de que ainda é noite ou de que já é dia. A mesma coisa no anoitecer. Quem de nós poderia, abstração feita do relógio, que é uma convenção humana, estou aqui me referindo aos fenômenos naturais, quando precisamente termina o dia e começa a noite. É este fenômeno que se observa na ansiedade. Bem, para que tenhamos uma ansiedade normal ou uma ansiedade patológica, depende de 2 fatores que estudaremos, se Deus permitir, na semana que vem. Depende do grau de sensibilização e do nível de controlabilidade. O que determinará se teremos uma ansiedade normal ou uma ansiedade patológica são estes 2 fatores aqui: o grau de sensibilização e o nível de controlabilidade. Quanto mais a pessoa for vulnerável, sensível, frágil, mais exposta à ansiedade. Quanto menos consciente ou inconscientemente percebermos que estamos ou não no controle, isto vai determinar o nível de ansiedade. Não falo da qualidade das nossas reflexões. Da qualidade, avaliam vocês que me honram com a oportunidade. Mas este tema, ansiedade, eu o estudo há décadas. Tive a oportunidade de publicar um pequeno livro sobre ele. Tem CD gravado. Já fiz esta palestra muitas vezes. Portanto, eu tenho a percepção de que controlo a mim, as minhas emoções, controlo meu cérebro, controlo minha memória, conheço suficientemente o tema para trazê-lo para as nossas reflexões. Como eu sinto que controlo este momento e controlo o tema o suficiente para abordá-lo, isto gera em mim uma ansiedade muito pequena, uma ansiedade normal. Comecei aqui a fala com uma pitada de ansiedade. Afinal de contas, o Instagram é uma coisa recente que estou incorporando, que estamos incorporando. Bem, então o tema eu controlo o suficiente para conversar com você. Mas digamos que alguém agora me pedisse para falar
sobre física quântica e espiritismo. Eu não tenho controle do tema. Eu não conheço esse tema. Eu nunca estudei esse tema. O que eu sei é insuficiente para uma abordagem de 5 minutos. A minha palestra sobre física quântica e espiritismo duraria, sentando, 2 minutos. E para durar 2 minutos, eu teria que enrolar vocês em 1 minuto na saudação. E o restante 1 minuto, a palestra propriamente dita. Eu teria um nível grande de ansiedade por não controlar o tema. E este raciocínio se aplica a tudo na vida. Os que são habilitados para dirigir veículo automotor, meu Deus, que sufoco para aprender. A sensação de que não conseguiríamos aprender. Aprendemos. À medida em que fomos aprendendo, diminuímos as incertezas, diminuímos as inseguranças, diminuímos a ansiedade e ficamos no controle da situação. E poderíamos aqui trazer muitas outras coisas. Queridos, na semana que vem falaremos alguma coisa a mais sobre isso tudo, traremos outros tópicos, mas quero sugerir a você que está à distância que anote aí o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Quando e onde encontraremos a célebre passagem entre Jesus, Marta e Maria. Marta e Maria, 2 irmãs, ambas irmãs de Lázaro, que residiam em Betânia. E Jesus foi à residência dos 3 irmãos, lá encontrou-se com Marta e Maria. Maria pôs-se aos pés do Mestre, conversando com ele sobre questões atinentes, referentes à vida, ao espírito imortal, ao Evangelho. E Marta está cuidando da casa e num certo momento Marta se aborrece com Maria, sua irmã, que não é Maria Madalena. No Evangelho nós temos muitas Marias. Marta se aborrece com a irmã Maria. Marta era prendada, mas muito focada na horizontalidade da vida. Era uma mulher prática. E Maria era mais voltada para as questões espirituais. Isso tem tudo a ver com a ansiedade. Melhor estudaremos a semana que vem. E Maria e Marta falam: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Ou seja, eu estou aqui trabalhando, ocupada com os quefazeres domésticos, e Maria está aí sentada, papeando com você. E Jesus diz para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada
estressada, na linguagem de hoje, com muitas coisas, mas uma só vos é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Estudaremos isto a semana que vem. E também o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. Uma das páginas mais lindas do Evangelho, rica em poesia, em beleza. Não andeis preocupados. Jesus usa uma linguagem psicológica. Ele fala do estado de preocupação que estudamos ligeiramente aqui. Não andeis preocupados com o que comereis, com o que bebereis, com o que vestireis. Olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros dos céus. Amores, 99% das ansiedades humanas estão relacionadas à vida física, ao corpo, ao que é transitório, ao que é efêmero. E está faltando para esta humanidade ansiosa Deus, o Cristo, o Evangelho. E isto tudo é apenas o começo do que será a nossa abordagem na quinta-feira da semana que vem. E se eu desencarnar, não estou preocupado. A desencarnação não é motivo para preocupação, é motivo para ocupação. O pior que pode nos acontecer é a desencarnação, diria alguém. Mas, à luz do Evangelho do Cristo e da doutrina, perguntaremos: mas será que de fato é mesmo isto o pior? Pior que desencarnar é continuar vivendo sem sentido. Pior que desencarnar é prosseguir vivendo sem objetivos que justifiquem a nossa presença na Terra. Pior que desencarnar é não amar. Que o Senhor Jesus, que nos dá segurança, que nos dá tranquilidade, acalmando as nossas ansiedades, te abençoe, nos abençoe sempre, sempre.